Fala minha galera, fala minha família, um prazer enorme, gigantesco estar aqui contigo para essa videoaula que vai inaugurar um novo módulo aqui na nossa plataforma, temperatura e calor. Veja, nesse momento a gente inicia a termologia, o estudo dos fenômenos térmicos, fenômenos relacionados à temperatura de um corpo ou de corpos e relacionados ao calor. Vamos entender qual é o significado de temperatura, qual o significado de calor? Vem comigo. A gente começa assim, ó, aqui algumas imagens só para dar aquela, pá, causar aquele impacto, entendeu? O vulcão Etna, na Itália, jorrando lava, que escorrendo lava a uma temperatura tão alta que à noite dá um espetáculo como esse. Olha que coisa linda! Claro, lindo para olhar numa foto, mas se você estiver aqui ao lado, talvez você não ache tão lindo assim, pelo cheiro de enxofre, a temperatura muito alta. Aqui você tem uma siderúrgica. Nessa siderúrgica, você tem uma caldeira gigante derramando ferro derretido, temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Ou seja, também um ambiente extremo, de temperaturas muito altas. Uma pessoa que estiver aqui, talvez ela dissesse assim, ai, eu estou sentindo calor. Uma pessoa que esteja aqui, por exemplo, olha quanta neve em cima desse carro, nessa estrada, mal dá para ver a estrada, mal dá para ver que tem um carro aqui. Uma pessoa aqui, será que ela estaria dizendo assim, ah, tá tão frio hoje? Essa frase é uma frase que eu posso dizer? Ai, tá tão calor hoje. É uma frase fisicamente correta? Dizer eu posso, mas será que é uma frase fisicamente correta? Essas pessoas aqui, ó, nevando bastante, com aqueles gorros, aquela proteção térmica que são essas jaquetas, essas roupas de inverno. Eu posso dizer que essa roupa está esquentando essas pessoas aqui? Será que a roupa realmente esquenta uma pessoa? Será que uma pessoa aqui, essa pessoa vai estar com calor? Será que esse ambiente aqui é um ambiente de muito calor? Esse ambiente é um ambiente de muito frio? Se essa pessoa tivesse, por exemplo, essa roupa rasgada, será que estaria entrando muito frio por ali? O frio entra em algum lugar, sai de algum lugar? Eu estou jogando umas perguntas para a gente pensar. Então vamos entender muito bem essa diferença entre temperatura, que é um tipo de grandeza, é uma grandeza macroscópica que está associada a uma grandeza microscópica, eu já vou te explicar essa frase que eu acabei de dizer, e o calor, que é uma grandeza relacionada à transferência de um tipo especial de energia. Olha só, vamos começar tentando interpretar a cabeça de um cientista, como que ele chega à conclusão do significado de temperatura. Olha esse vídeo. Nitrogênio líquido dentro de um recipiente, e aí, é claro, com uma tesourinha metálica, um alicatezinho metálico, a pessoa tira algo dali de dentro, coloca aqui fora e de repente esse algo começa a se inflar. Vai inflando, vai inflando, vai inflando. Olha que coisa louca. Ela pega essa coisa de novo, dá para ver que isso é tipo um balão de aniversário, uma bexiga, coloca ali dentro de novo, no que ela vai pressionando contra o nitrogênio líquido, volta a sumir esse balão e desaparece, murcha completamente o balão. Qual a conclusão que eu posso tirar disso aqui? Olha para isso, olha aqui, tá? Tava achatado o balão e de repente do nada ele começa a inflar, vai crescendo de novo. Você consegue tirar alguma conclusão disso? Olha só, a conclusão que a gente pode tirar disso é a seguinte: quando você viu aquela pessoa, aquele cientista, com aquele alicatezinho dele tirando aquele balão achatado dali de dentro, ele estava tirando de dentro de um recipiente que continha nitrogênio líquido. Esse recipiente aqui, ó, nitrogênio líquido, consegue abaixar a temperatura das coisas
para temperaturas da ordem de 160 graus Celsius, abaixo de zero. Tipo, é muito frio, é uma temperatura muito baixa. E aí o balão, ele tira o balãozinho dali de dentro, completamente achatado. Quando ele tira dali de dentro, 160 graus abaixo de zero, e devolve para cima da mesa, a mesa, aquele balão volta a entrar em contato com a temperatura ambiente. E a temperatura ambiente daquela sala, dá para ver que ele está usando uma manga assim, então não deve estar uma temperatura tão baixa assim. Vamos supor que seja climatizada a 20 graus Celsius. Então aquele balão saiu de menos 160 e foi para 20 graus Celsius. Ao chegar, entrar em contato com a temperatura de 20 graus Celsius, começar a entrar em equilíbrio com a temperatura de 20 graus Celsius, o balão começou a inflar sozinho. Estava entrando ar ali dentro do balão? Não, porque o balão estava fechado. Mas por que ele inflou? Por que antes ele estava achatado? Essas perguntas os físicos começaram a tentar responder. E aí a ideia é a seguinte: as moléculas do ar que estavam ali dentro, quando foram submetidas a temperaturas muito baixas, elas diminuíram a agitação. Dessa forma, elas passaram a ocupar um volume bem pequeno. Quando você tira daquela temperatura tão baixa e joga em cima da mesa, na mesa voltou a entrar em contato com temperaturas bem mais altas. Essas moléculas voltam a aumentar a sua agitação, e ao aumentar a sua agitação, voltam a inflar o balão. Não aumentou o número de moléculas, já que o balão estava bem fechadinho, certo? Ele não tinha estourado, não tinha nenhum furo naquele balão. Então, se o número de moléculas não aumentou, por que o balão começou a inflar? Para responder essa pergunta, os físicos chegaram ao conceito de temperatura. Aumentou a agitação dessas moléculas, a vibração, o movimento. Esse movimento, essa agitação média dessas moléculas é o que nós chamamos de temperatura. Essa é a ideia por trás da temperatura. Então, o que é a temperatura? É uma grandeza que mede o grau de agitação, a agitação média das partículas que compõem um determinado corpo. Mede a agitação média das partículas que compõem o corpo, certo? Quanto maior for a agitação das partículas, maior será a temperatura do corpo. E aí aqui tem 3 termômetrozinhos colocados, certo? Numa animaçãozinha só para te dar visualmente o que os físicos entendem por temperatura. Moléculas se agitando menos, uma temperatura mais baixa. Moléculas com agitação um pouquinho maior, uma temperatura um pouco mais alta. Moléculas com agitação maior ainda, uma temperatura mais alta ainda, e assim por diante. Tanto é que, vamos supor que aqui seja água. Vamos supor que seja água. Quando essa temperatura aqui chegar em 100 graus Celsius, a agitação já vai estar tão alta que essas moléculas vão começar a se soltar dali. Ou seja, a água vai começar a mudar de fase. Vai entrar em ebulição. E vai sair do estado líquido, onde tem um determinado tipo de ligação entre essas moléculas, e passar para o estado de vapor, onde tem outro tipo de ligação entre as moléculas. E veja bem, continua sendo H2O, continua sendo água, então não mudou o tipo de molécula, mudou a forma como elas interagem umas com as outras. O grau de liberdade dessas moléculas mudou. Por quê? Porque aumentou demais a agitação média das partículas. Isso é o que nós chamamos de temperatura. Por isso que eu te disse no começo que é uma grandeza macroscópica, porque eu consigo perceber a temperatura que está ligada a uma grandeza microscópica, que é o grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Isso é temperatura. Tem algumas escalas, nós vamos falar na sequência, nós vamos falar das escalas termométricas, das principais escalas, como converter de uma escala para outra, mas nesse momento o que é importante é você ficar ligado, ficar ligada no significado físico dessa grandeza. Temperatura. Temperatura mais alta indica que aquele corpo tem uma agitação média mais alta das suas partículas. Temperatura mais baixa indica que tem uma agitação térmica mais baixa, uma agitação média das moléculas mais baixa. Beleza? Vamos falar desse tipo de energia aqui, ó. Energia térmica. Poxa, se temperatura
tem a ver com o grau de agitação, a energia cinética dessas moléculas. Entenda que os graus de liberdade, as formas como essas moléculas podem se agitar, podem ser resumidas basicamente em 3 tipos. Movimento de translação, quando essas moléculas têm liberdade para se mover. Normalmente, quando você fala em gasosos, certo? Os gasosos têm liberdade, as moléculas têm muito mais liberdade de movimento do que sólidos e líquidos. Apesar de que nos líquidos existe uma certa liberdade de movimento entre as moléculas, mas não é tão grande quanto nos gasosos. E nos sólidos, a liberdade de movimento das moléculas é muito pequena. Nos sólidos, eles têm muito mais movimento de rotação de moléculas e de vibração. Então você pode pensar basicamente em 3 formas. Moléculas podem se mover com velocidade, podem girar e podem vibrar, ou podem fazer os 3 movimentos ao mesmo tempo. Nada impede que uma molécula que esteja se movendo, de um gasoso, por exemplo, esteja também girando e também oscilando. Temperaturas altas indicam grandes movimentos. Então aqui você tem basicamente as 3 possibilidades de movimento que representam a energia térmica de um corpo. Agora, imagine que esse recipiente grandão esteja a 20 graus Celsius. E essa xícarazinha de chá ou de café, o líquido aqui dentro esteja a 80 graus Celsius. Essa temperatura, 80, é maior do que essa temperatura. Você concorda comigo, 80 graus Celsius é maior do que 20. No entanto, o número de partículas que tem aqui, o número de moléculas de água que tem aqui, é muito maior do que o número de moléculas que tem aqui na xícara. Então, apesar de haver uma temperatura mais baixa, como é um número muito maior de moléculas, então a energia térmica contida nesse balde é maior do que a energia térmica contida nessa xícara. Apesar da temperatura ser 60 graus Celsius a mais. Você tem aqui, sei lá, 20 litros, enquanto aqui você tem 200 ml de líquido. Então existe uma diferença muito grande no número de partículas. Por isso, a energia térmica desse balde, contida na água desse balde, é maior do que a energia térmica nessa xícara, apesar da temperatura da xícara ser maior. Você entende que se eu pegar a energia de movimento dessas partículas aqui, não é capaz de fazer uma quantidade tão grande de moléculas assim aumentar a sua temperatura. Imagina que isso aqui está a 20 graus Celsius, essa xícara está a 80, pega essa xícara a 80 e despeja aqui dentro. Para quanto você acha que vai a temperatura do balde? Vai sair de 20 e vai para 20,5. Ou seja, tem uma energia térmica muito maior aqui do que a que tem nessa xícara. Isso é energia térmica, é um tipo muito especial de energia, associada à energia cinética, a movimentos, certo? Mas é um tipo especial de energia. É o movimento, seja ele de translação, rotação ou vibração, das moléculas, das partículas desse corpo. Então é uma energia que está associada à temperatura, mas também ao número de moléculas que tem ali, não somente à temperatura. Fechado? E aí a gente vai finalmente chegar na segunda parte do título dessa aula. Temperatura e calor? O que é calor, então? Bom, temperatura é o grau médio de agitação, de energia cinética das partículas, de energia de rotação, de energia de vibração. Agora, calor é essa energia térmica em trânsito, é energia térmica em movimento, graças a diferenças de temperaturas. Então, essa é a definição de calor. É energia térmica em movimento em movimento devido a diferenças de temperatura. Você tem aqui, por exemplo, um corpo quente. O que seria um corpo quente? Um corpo que está em alta temperatura. Você tem aqui um corpo frio. O que seria um corpo frio? É um corpo que está em baixa temperatura. Então, um corpo que está em alta temperatura, um corpo que está em baixa temperatura, você coloca os dois em contato, o que vai acontecer? Vai haver uma passagem de energia térmica
do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa. E essa passagem, nós vamos estudar também, pode acontecer de 3 formas diferentes. Posso dar um spoiler rapidinho? A gente vai estudar. Mas deixa eu te dar um spoiler, você vai se lembrar. Pode acontecer essa passagem por condução. Pode acontecer que é devido ao contato direto de molécula para molécula, por convecção, que acontece nos fluidos, ou por irradiação. Lembra desses 3 nomes? Nós vamos estudar numa aula posterior. Condução, convecção e irradiação. São as formas nas quais a energia térmica pode ser transferida de um corpo para o outro devido a diferenças de temperatura. Então, sempre que eu falar em calor, tem que ter algum verbo que indique movimento. Tem que ter algum verbo que indique trânsito dessa energia. Por exemplo, um corpo está perdendo calor, um corpo está recebendo calor, um corpo está transferindo calor, liberando calor. Mas eu nunca posso falar em calor sem que tenha um verbo que indique movimento. Por exemplo, eu vou armazenar calor. Não tem como armazenar calor. Esse corpo aqui tem uma temperatura mais alta, então ele tem mais calor do que aquele. Não! Não tem como ter calor. Calor tem que estar em movimento, energia que tem que estar em trânsito. Ele não tem mais calor que o corpo frio, mas ele está transferindo calor para o corpo frio. Ele está perdendo calor para o corpo frio. Se não tiver um verbo que indique movimento, orelha em pé. Como assim? Calor é energia em trânsito, calor é energia em movimento. Eu posso dar um exemplo meio bobinho, só para você se ligar? Qual é a diferença que tem entre ar e vento? É mais ou menos a mesma coisa. Eu consigo armazenar ar num lugar? Consigo. Eu consigo prender ar num cilindro, consigo comprimir ar, inclusive, num cilindro. Mas eu não consigo armazenar vento. Vento é esse ar em movimento, certo? Se eu prender ele numa sala, num recipiente, ele vai estar parado. E parado não é vento, é ar. Então você pode ter dentro de um recipiente uma pressão de ar maior, uma quantidade de ar armazenada. Mas isso não significa vento. Então a lógica é mais ou menos a mesma. Essa parte do corpo pode ter uma energia térmica maior do que isso aqui. Mas isso não significa que ele tem mais calor. A temperatura é mais alta, vamos supor que tem a mesma quantidade de partículas. Então aqui tem uma energia térmica mais alta. Mas quando essa energia térmica está sendo transferida para o outro lado devido à diferença de temperatura, aí você pode falar, esse corpo está perdendo calor, consequentemente esse corpo aqui está recebendo calor. Perder, receber, transferir, liberar, são verbos que acompanham a palavrinha calor, que indicam exatamente esse trânsito de energia, esse movimento de energia, que só acontece enquanto houver diferença de temperatura. Porque a partir do momento que as duas temperaturas se igualam, os corpos atingem um estado térmico que nós chamamos de equilíbrio térmico. E quando o equilíbrio térmico acontece, cessa a passagem de calor. Deixa de ter uma transferência de calor, deixa de ter uma passagem de calor. Porque só existe passagem de calor enquanto houver diferença de temperatura. De forma espontânea, de forma natural, é do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa. Então, guarda, não se armazena calor, não se guarda calor. Um corpo não pode ter calor, ele pode transferir, perder, receber. Ter calor não é possível. Armazenar calor não é possível. Isso tem que estar na tua cabeça. Beleza? Tudo tranquilo? E agora toma cuidado com essas palavras aqui, ó. Quente e frio. Às vezes nós falamos de sensações. O que são sensações? Algo que a gente pode sentir. Então, por exemplo, eu posso dizer, ó, nossa, nesse inverno eu senti muito frio. Isso é uma sensação.
A física não trabalha com sensações. Mas quando eu digo que eu senti frio, eu consigo explicar isso fisicamente. Quando que a gente sente frio? Quando a gente perde calor. Isso é sentir frio. Sentir frio, você sente frio quando perde calor. Quando que você sente calor? Ou quando você está recebendo calor de fora. Sentir calor é uma sensação. Receber calor, isso é grandeza física. Ou quando você está recebendo o calor de fora, você está numa siderúrgica, numa sauna, enfim, na praia, 40 graus Celsius. Ou a gente ainda sente calor quando a gente perde pouco calor. Porque o nosso corpo, como toda máquina térmica, a gente vai estudar isso, né, nesse módulo de termologia, a gente precisa perder calor. Nós nos sentimos confortáveis, não quando a temperatura externa está igual à nossa temperatura. Imagina, você se sente confortável se a temperatura ambiente estiver 36,5? Sentir não. Por quê? Porque assim como a geladeira da tua casa, a parte de trás esquenta, o carro tem que ter o radiador para eliminar o excesso de calor, para esfriar o motor. Nós temos que nos esfriar também. Nós somos máquinas térmicas, a gente queima glicose, né, usando oxigênio. Então é importante que a temperatura ambiente esteja mais baixa que a nossa temperatura para que a gente perca uma certa quantidade de calor. É importante isso. Então, por exemplo, se a temperatura externa, mesmo estando abaixo da minha temperatura, da temperatura do meu corpo, mas se estiver próxima, eu vou perder pouco calor. Talvez menos do que eu preciso perder. E se eu perder menos calor do que eu preciso perder, eu vou começar a suar. Aí eu vou começar a sentir calor. Então toma cuidado. Aquelas frases que envolvem sentir, sensação, estou sentindo frio, estou sentindo calor, elas não são aplicáveis fisicamente, apesar de que você consegue explicá-las usando a física. Essa pessoa encostou a mão aqui no metal, ela sente essa barra de metal fria. Por que ela sente a barra de metal fria? E se tivesse uma barra de madeira, exatamente a mesma temperatura que ela, e ela colocasse outra mão na madeira, ela não ia sentir a madeira tão fria assim. Por que nós costumamos encostar em metais e sentir os metais frios? Bom, vamos entender? É sensação de frio. Quando que eu sinto frio? Quando eu perco o calor. Ah, um metal é um bom condutor de calor ou é um mau condutor de calor? Aí você para pensar, bom, o metal é um bom condutor de calor. E se o metal é um bom condutor de calor, eu vou perder calor mais rápido pelo metal. E se eu perco o calor mais rápido pelo metal, o que isso significa? Eu vou sentir esse metal mais frio do que eu sentiria um pedaço de madeira. Mesmo que os dois estejam a uma mesma temperatura. Mesmo estando a uma mesma temperatura, o metal vai me parecer mais frio, porque eu vou estar perdendo calor mais rápido através dele. Porque ele é um bom condutor. Mas isso a gente vai falar bem melhor nas nossas aulas de transmissão de calor, né? Quando a gente for falar de condução, convecção e irradiação, a gente vai voltar nesse assunto. Beleza? Calor não está relacionado necessariamente a temperaturas elevadas. Calor está associado a, está relacionado a diferenças de temperatura. Não significa que não tem que estar a 50 graus Celsius para estar havendo calor. Por exemplo, se um corpo está a menos 80 graus Celsius e o outro corpo está a menos 100 graus Celsius, vai haver transferência de calor? Sim, vai haver transferência de calor espontânea desse corpo aqui para aquele. Por quê? Porque o calor vai espontaneamente, naturalmente, do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa. E menos 80 é maior do que menos 100. Menos 100 é uma temperatura mais baixa. Então vai do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa. E nenhum dois está necessariamente em temperatura elevada. Beleza? Ó, frio não é uma grandeza física, e sim uma sensação. Não existe frio na física. Mas eu posso sentir frio. E eu consigo usar a física para explicar por que eu sinto frio. Eu consigo usar a física para explicar por que um agasalho
faz com que eu não sinta frio, ou pelo menos faz com que diminua a sensação de frio. Se eu sinto frio quando eu perco o calor, o que o agasalho faz? Ele diminui a perda de calor. É isso que o agasalho faz. Ele não te esquenta, mas ele diminui a sensação de frio. Diminui a perda de calor. Fechado? E ó, temos a sensação de quente quando recebemos calor. E temos a sensação de frio quando perdemos calor. Essas sensações podem enganar. Foi o que eu comentei. Você segura no metal e segura na madeira, mesmo estando a uma mesma temperatura, o metal vai parecer mais frio. Por quê? Porque você perde calor por ele mais rapidamente. Então eu não posso usar os meus sentidos para ter uma noção de medida de temperatura. Não dá. Eu sei que faz uns 2 anos eu tive uma febre alta. A minha esposa encostava a mão na minha testa e falava, nossa, meu amor, você está pegando fogo. Eu colocava o termômetro aqui no sovaquinho, sabe o termômetro no sovaquinho? Termômetro de mercúrio, que hoje em dia não pode mais, estão proibindo o uso de termômetro de mercúrio. Colocava o termômetro de mercúrio aqui, eu falei, cara, 40 graus Celsius. Estava muito quente. Vocês acham que eu estava sentindo calor? Eu estava batendo o queixo, eu estava sentindo frio. Era muito incoerente, porque todo mundo dizia que eu estava quente. O termômetro dizia que eu estava quente, a minha esposa dizia que eu estava quente, e eu estava batendo o queixo de tanto frio. E por que eu estava batendo o queixo de tanto frio se a minha temperatura estava mais alta? Exatamente por isso. Porque como a minha temperatura estava mais alta, eu estava perdendo calor para o ambiente mais rápido. E quando você perde calor, o que é que você sente? Isso aí, você sente frio. Entendeu por que com febre a gente sente frio? Mesmo o corpo estando quente? Olha que legal, hein? A física a serviço da vida. FARMEP 2021. A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por esse motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é: letra A, transferir calor do meio ambiente para o corpo. Bom, a função das roupas é transferir calor do ambiente para o corpo? Nada a ver. Armazenar calor, eu não vou nem terminar de ler a frase, hein? Calor não se armazena, calor se perde, calor se recebe, calor se libera. Não se armazena, não tem como prender calor, não tem como armazenar vento, lembra da minha frase? Letra C, diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente? Essa é a resposta. Porque quando que a gente sente frio? Quando perde calor. O que a roupa faz? Diminui essa perda de calor, diminuindo assim a tua sensação de frio. Essa é a ideia. Só para constar, letra D, estimular a produção de calor pelo corpo? Não! E letra E, facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo? Você está sentindo frio. Significa que você está num ambiente que a temperatura está muito baixa. Você acha que uma roupa vai melhorar a sensação térmica, facilitando a dissipação do calor produzido pelo corpo? Pelo amor de Deus, né? É a letra C mesmo, a nossa resposta. E essa aqui da CAF para fechar a nossa aula, travando o calor. A física moderna está possibilitando cada vez mais descobertas e desenvolvimento tecnológico. Um exemplo dessas possibilidades está sendo investigada na Universidade Nacional de Singapura, onde pesquisadores estão utilizando o princípio da simetria antiparidade-tempo, APT, para, entre aspas, travar, em certa posição, o movimento da energia térmica de materiais mais quentes. Tá, isso aqui é um enunciado, tem uma fonte e tal. É só uma ilustração, porque a questão mesmo, ela fala de frases que a gente tratou nessa aula. Quer ver? Analise com base na física clássica as afirmações a seguir. Primeira, a energia interna de um corpo depende da sua temperatura? Sim ou não? Não, ela não depende da temperatura. Por exemplo, eu te mostrei uma xícara a 80 graus Celsius e um balde a 20 graus Celsius. E o balde tinha mais energia térmica do que a xícara. Então a energia térmica não depende da temperatura,
Pelo menos não só dela, porque se dependesse da temperatura, a xícara teria que ter mais energia térmica do que o balde, e não tem. Depende também do número de partículas. E se depende do número de partículas também, essa frase está falsa. A segunda frase, eu coloquei ela em vermelho, destaquei ela em vermelho, porque é algo que nós não estudamos ainda nessa aula. Ó, a energia térmica é propagada de uma extremidade para outra de uma colher por meio da convecção térmica. Bom, eu vou responder para não deixar no vácuo, né? Não é por convecção, é por condução, porque um garfo é feito de metal, e o metal é um bom condutor, tá? Mas como a gente não estudou ainda, então por isso ela está em vermelhinho ali, mas é falsa. Terceira, só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito. Verdadeiríssima. Tem que estar em trânsito, tem que estar em movimento. 4. O fluxo de energia térmica de um sistema para outro depende da diferença de temperatura entre esses sistemas? Sim, só haverá um fluxo de energia térmica se houver diferenças de temperatura. Dois corpos a uma mesma temperatura estão em equilíbrio térmico. E se eles estiverem em equilíbrio térmico, não haverá passagem de calor, não haverá fluxo de calor. 5. A agitação das moléculas de um corpo influencia no valor de sua energia interna total? Sim, influencia no valor, mas a energia interna total não depende só disso. Mas sim, a temperatura, porque a agitação das moléculas é temperatura, influencia nesse valor. Mas não depende dele, depende de vários fatores. Beleza? Portanto, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 3, 4 e 5 são verdadeiras, a resposta, letra B. B de baixinho. Beleza? É isso aí, um grande abraço e fica com Deus.